bem-vindos ao Style House Design. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Tatiana Moreira, arquiteta e interior designer, fundadora da Style House Design, um escritório de arquitetura de interiores sediado aqui em Miami. Agora estamos embarcando em uma nova fase aqui no escritório e decidimos compartilhar com você, através desse canal, um pouco mais sobre o nosso dia a dia, os processos de um escritório, os nossos projetos, do meu olhar e das minhas experiências como designer e empreendedora aqui em Miami. Nesse vídeo eu irei compartilhar com vocês como eu decidi ser arquiteta e como vim morar e estudar arquitetura aqui há mais de 20 anos atrás. Desde pequenininha eu sempre fui meio artista, meio jeitosa, talentosa e, como diz a minha mãe, eu adorava inventar uma arte. Eu sou de Fortaleza, eu venho de uma família do mundo da moda. Os meus pais, ainda recém-casados, fundaram uma fábrica de moda feminina. E quando eu nasci, essa fábrica ela já estava bem estabilizada. Tinha assim mais de 200 funcionários, tinha várias lojas. E desde pequenininha eu andava, eu lembro demais, eu andava lá no meio da fábrica, no meio das costureiras. Eu aprendi a costurar, eu aprendi a modelar. Eu adorava aquele mundo lá que eu vivia. A partir dos 13, 14 anos eu já trabalhava com meus pais. Se eu não estivesse na escola, eu estava na loja, eu estava numa loja do shopping, eu fazia viagens itinerantes, a gente sempre estava em outros estados fazendo feiras de moda por lá. Todo mundo achava que eu ia ser uma fashion designer para dar continuidade, né, no negócio da família. Esse meu lado artista, talentosa, herdei bem da minha mãe. A minha mãe sempre foi assim. Mas eu também tenho um lado bem administrativo, de negócios, de empreendedorismo, que eu acho que eu herdei do meu pai. Quando chegou a hora, quando eu terminei a escola, eu acabei prestando vestibular para arquitetura, porque naquela época não existia uma faculdade de fashion design, não era uma coisa renomada, existia fazer um curso de estilista e ninguém saía de casa para fazer um curso de estilista, não era um sonho que nem um pai queria que os filhos fizessem. E eu acho que a coisa mais próxima era a arquitetura. De certa forma também fui exposta ao mundo de arquitetura um pouquinho, porque todas as amigas da minha irmã, lá em casa somos 3, a minha irmã, eu e meu irmão, somos 3, eu sou a do meio. A minha irmã sempre tinha muitas amigas que cursavam arquitetura e eu também gostava muito, e cada vez mais que eu me entendia do assunto, eu me interessava e eu acabei prestando vestibular para arquitetura. No Ceará, naquela época, só existia uma faculdade com curso de arquitetura, era a Federal, só existia 20 vagas por ano para estudantes de arquitetura. Era bem difícil, eu nunca quis ir morar fora de Fortaleza. Tá? Eu passei, são 3 fases, tem o teste de aptidão, é um teste para ter certeza se você sabe desenhar, essas coisas, né? Eu passei na primeira fase e na segunda fase, porém não fui uma das 20. Eu entrei numa lista lá de espera e fiquei lá. Nessa mesma época que eu estava prestar vestibular, minha irmã estava concluindo a faculdade de administração dela. E ela estava doida para ir estudar fora, estava doida para fazer um MBA fora. O namorado dela, da época, que depois virou o marido dela, ele tinha negócios aqui em Miami e ele ficava indo e vindo para Miami. E para completar, o meu irmão, ele estava finalizando um intercâmbio lá em Minnesota. E a minha irmã convenceu os meus pais da gente fazer uma viagem em família para vir aqui para Miami, receber o meu irmão. A gente encontraria o meu irmão vindo de Minnesota, terminando o intercâmbio, e visitar algumas escolas por aqui para fazer um curso de inglês e consequentemente fazer uma faculdade. E deu certo. Todo mundo veio, fizemos uma viagem maravilhosa em família, o meu irmão veio pra cá e a gente foi visitar várias escolas. De todas as escolas que a gente visitou, a gente amou, estava encantada com a FIU. Imagina, naquela época eu tinha o quê? Uns 16, 17 anos. A gente entrou na FIU, que é uma universidade, que é a Florida International University, que tem um campus lindo, maravilhoso, ele é enorme. Eu tava me sentindo assim no filme americano. Eu não tava acreditando que tinha a possibilidade de a gente vir. Embora eu nunca tinha pensado em vir morar fora.
Porque naquela época, com 16, 17 anos, eu tinha muitas amiguinhas, eu adorava a minha vida lá em Fortaleza, na fábrica, tudo isso, mas a gente amou tanto que naquele momento, a gente se inscreveu no curso de inglês. A gente voltou para Fortaleza, para o Brasil, a gente tinha 1 mês e meio, mais ou menos, para formalizar a inscrição, pegar toda a documentação, pegar visto de estudante, e a gente conseguiu, naquela época, em 1 mês e meio, fazer tudo isso e voltar para cá, porque começava o curso em setembro. A gente veio estudar inglês e foi a melhor coisa que a gente fez, a mais acertada, porque a gente veio estudar inglês dentro do The Language Institute, o Instituto de Línguas da faculdade, não foi um cursinho qualquer. Durante o curso a gente se informou de todos os requerimentos para fazer a aplicação, né, para ela fazer o mestrado e eu fazer uma faculdade, que eu estava lá, eu disse, então eu estou aqui, eu quero fazer faculdade de arquitetura aqui, já que eu não passei no Brasil, vamos ver a possibilidade. Então a gente se formou e com mais ou menos 4, 5 meses que a gente estava fazendo o curso de inglês, a gente decidiu fazer o TOEFL. O TOEFL é um dos requerimentos para você entrar na faculdade como estudante internacional. É uma prova que você faz de inglês para provar que você sabe inglês suficiente para entrar numa faculdade americana. E a gente passou, a gente alcançou os números necessários para passar e fizemos a aplicação. E a gente foi aceita, tanto a minha irmã como eu. E no semestre seguinte a gente começou a faculdade. Eu comecei a faculdade, nós duas ao mesmo tempo. Eu fazendo faculdade de arquitetura e ela fazendo o mestrado dela. Esse primeiro semestre, eu tenho que confessar, eu fiz 2 cadeiras ainda de inglês. O requerimento deles é que eu ainda fizesse 2 cadeiras de inglês e as 2 primeiras cadeiras da faculdade de arquitetura. Que não era fácil, na verdade, foi maravilhoso eu estar na faculdade, mas aquele começo foi muito difícil. Aqueles primeiros 4 meses, os primeiros 2 meses, porque naquela época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, que você pega o telefone, você faz um FaceTime, você vê qualquer pessoa em qualquer lugar. A gente falava tudo por e-mail. Eu tenho várias cartas feitas à mão dos meus pais de amigos, cartas que eu enviei para meus amigos que eu recebia, a gente falava por cartas. E uma vez por semana, eu lembro demais, aos sábados, era o dia que a gente ligava para a família, para meus pais, quando eu queria ligar para algum amigo, era o dia que a gente fazia, porque era muito caro naquela época. Então hoje isso aí é muito mais fácil. Aconteceu tudo muito rápido, tudo muito orgânico. Eu nunca cheguei a procurar outras faculdades. Para mim, já tá aqui em Miami, naquela época, 20 anos atrás, não era uma coisa tão comum como é hoje, e ter aquela oportunidade de estudar arquitetura. E eu me dediquei muito. Claro que todo esse processo para ingressar na faculdade tem muito mais coisas. Aqui eu tô contando de como eu decidi ser arquiteta, da onde que vem a minha vocação, por que eu resolvi fazer arquitetura, escolhi essa profissão que eu tanto amo, de como que eu vim morar aqui nos Estados Unidos e acabei estudando arquitetura por aqui. Todo esse processo de ingressar na faculdade como estudante internacional e o curso em si é uma jornada que tem muito mais detalhes e aprendizados incríveis que não dá para mim falar tudo aqui agora, mas eu prometo fazer um vídeo falando só sobre isso. Como é ser uma estudante internacional, como é cursar uma faculdade de arquitetura aqui e poder ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que a minha trajetória possa inspirar e fornecer alguns insights para vocês. Muito obrigada por me acompanharem. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deixa lá nos comentários as suas perguntas e sugestões. Eu vou adorar escutar e poder responder e ajudar, tá bom? Pois um super beijo e até o próximo vídeo.